estamos de volta e vamos dar continuidade nessa história maravilhosa. Paramos na chácara em Brasília. Isso. E a nossa chácara recebeu, o nosso movimento recebeu um pedido para socorrer uma menina que não estava andando. Ela seria sacrificada com 7 anos. E quando nós... Com 7 anos. Quando iam nós enterrar fomos, a menina viva. quando nós fomos buscar esta menina na aldeia, encontramos a minha filha, que estava numa situação degradante, já estava com 6 anos. Eu vou poupar, não vou contar detalhes da história da minha filha, só informando o seguinte: ela é filha de mãe solteira. Mãe solteira não pode criar o filho, tem que matar. A mãezinha dela ia fazer 12 anos quando teve ela e não matou. Então ela foi criada por um casal de uma outra aldeia. Uma pergunta. O que acontece? É estupro, é envolvimento amoroso? As meninas também no namoro acabam tendo relações sexuais. No namoro. No namoro. Existe também o abuso, mas no caso da minha filha, da mãe da minha filha, era um namoro. Ok. Então ela, uma outra família de uma outra aldeia do mesmo povo, criou a minha filha, mas numa condição muito degradante. Eu vou só dizer isso. Quando nós fomos buscar a menina que não andava, encontramos a Lulu. A minha filha se chama Caiu Titi Lulu Camaiurá. Está com 20 anos hoje. Dá para mostrar a foto dela? Dá? Dá. Olha, veja a foto dela. Linda como a mãe. Linda como a mãe. Veja só. E aí nós trouxemos Lulu para a instituição. Ela iria ficar na nossa instituição para tratamento médico. A situação dela era delicada. Mas a Lulu era uma criança muito brava. Ninguém na instituição conseguia ficar com ela. Ela tinha muitas dores no corpo, ela foi muito machucada, mesmo depois com essa outra família. Ela foi abusada, tem umas histórias assim absurdas. E a Lulu não conseguia se relacionar com ninguém. Então nós ficamos com um grande dilema: vamos devolver Lulu para a aldeia porque ela não se adapta. E no dia de tomar uma decisão, eu tomei a decisão: vai lá para casa, vamos fazer a experiência. Estava escrito no céu, era para ser a minha filha. Eu não engravidei, eu não consegui engravidar. Todos que conhecem a minha história, que acompanham meu trabalho, eu sou sobrevivente da pedofilia. Eu fui barbaramente abusada aos 6 anos e nesse abuso, nesse estupro, eu perdi a capacidade de engravidar. Então, eu não consegui gerar. E estava casada. E faltava uma criança em casa, cuidando de tantas crianças, mas faltava a minha. Lulu era para ser minha filha. Carla, as nossas experiências com Lulu são tão incríveis porque ela não falava a minha língua. Eu não falava a língua dela. A gente se comunicava no início por sinais. Tem cenas assim incríveis. A primeira vez que a Lulu viu um vaso sanitário. Vocês conseguem imaginar? Ela falava apenas sim, não, xixi, cocô, pouquíssimas palavras. E eu fui mostrar o vaso sanitário, o banheiro de casa. Aqui, xixi. Ela olhava para mim. Xixi, não. Aqui, bonito. Ela achava... Que maldade de fazer xixi numa coisa A gente não bonita, consegue né? ver o vaso sanitário com o olhar dela. O vaso sanitário é uma peça bonita, gente. É uma peça bonita, branca. Sim. E foi difícil para a Lulu entender que ali era o lugar de fazer xixi. Logo depois, a gente começou a ensinar a Lulu a se virar na cidade. E nós temos uma história muito interessante com o banheiro. Ensinei a Lulu que quando ela chegasse num lugar que tinha uma bonequinha e um B, as 2 primeiras letras que ela aprendeu, B e S. B de banheiro, S de sanitário. Então, onde você chegar, que tiver uma bonequinha com B, você pode entrar para fazer xixi. Um dia, Carla, a gente estava numa pizzaria, ela já tinha uns 7 aninhos, ela disse assim: mãe, xixi. Eu disse: vai procurar o banheiro, a mãe já ensinou. Aí ela volta: aqui não xixi. Disse: Lulu, aqui tem banheiro. Aqui não B, aqui não S. Aí eu fui com ela, doutor. Estava escrito WC. Aí eu fui explicar. Não, olha a reação dela. Eu fui explicar: filha, a mãe esqueceu. WC também é banheiro. Ela era pequenininha, atrevida, ela é muito, muito atrevida ainda hoje, muito esperta. Ela botou a mão na cintura e disse: vocês brancos, confuso, 3 nomes para fazer xixi. Mal sabia ela que eram muitos outros nomes, né? Então a gente teve muita experiência. Foi um desafio. Nós tivemos que superar a barreira cultural, a barreira da língua.
todos os traumas e dores que Lulu trouxe. Não foi fácil, foi um desafio vencido a cada dia. Cada dia era um desafio com a Lulu. Olha. Está com 20 anos hoje. Ai, e é gente, uma moça já que linda. mostrou foto da Lulu, eu quero mostrar foto da minha irmã também. Por favor, mostre foto, como diz meu pai, da nossa pérola negra, linda, maravilhosa, que vocês estão vendo aí. Agora, de fato, no nosso caso, que nem é tão extremo, não era uma indígena, de fato são percepções muito diferentes, né? Eu me lembro que uma vez ela foi lá em casa e a gente não tinha adotado ainda, e ela entrou no banheiro da minha mãe, aquele monte de pote de creme, né? E abrigo, todo mundo tem que dividir tudo. Então ela apontou um pote de creme e falou pra minha mãe assim, de quem é esse creme? Ela falava creme. De quem é esse creme? Minha mãe falou, é meu. E esse creme? É meu. Esse creme é de quem? É meu também. Aí ela falou, tudo aqui é seu? Minha mãe falou, tudo aí é meu. Aí ela falou assim, por acaso você é uma loja? Né? Porque acostumados a dividir tudo. A primeira vez que ela se hospedou num hotel, tinha uma balança no chão do banheiro do hotel. E ela começou a gritar com a minha mãe, mãe, vem ver o que tem aqui no banheiro. E minha mãe já assustada, o que foi? Mãe, um pesadelo no banheiro, tem um pesadelo no banheiro. Quando a minha mãe chegou e olhou, aonde você está vendo o pesadelo aqui? Mãe, aqui no chão. A minha mãe, por que o nome disso é pesadelo? Mãe, aquela coisa que a gente sobe em cima para ver quanto está pesando. Um pesadelo. Pesadelo. Nós fomos uma vez com a banda Tempero do Mundo cantar no programa do Raul Gil. Bom, ela chegou, ela não sabia o que era McDonald's, ela não sabia o que era Minnie, ela não sabia o que era Mickey, ela não sabia o que era nada disso. Nós fomos cantar no programa do Raul Gil. Estava lá Chitãozinho e Chororó. Meu pai foi muito feliz apresentar ela para Chitãozinho e Chororó e ele muito contente de ver a menininha achando que ia fazer uma grande coisa em dizer a seguinte palavra para ela. Eu sou pai da Sandy e do Júnior. Aí ela, quem? Aí, Sandy Júnior. Aí ela, quem? Não sei, não conheço. E a gente achava graça, mas meu Deus, é a mesma cidade, é questão de bairros diferentes. Outro universo, outro mundo, outra construção, né? Aproveitando o que a doutora Damares estava dizendo de adoção de indígena, né? Interessante que a partir já de alguns anos, se eu não me engano, 2009, né? Com a Lei 1756, as pessoas que querem adotar crianças indígenas, né, devem ter o aval psicossocial, inclusive dos órgãos de proteção ao indígena. Pergunto, Então, quer dizer, a doutora Damares, que é bem envolvida nesse processo, você conhece alguma carta, algum laudo emitido pela FUNAI? Tem quando o juiz acaba do desespero homologando a adoção. Nós temos casos de processo de adoção de crianças indígenas, 8 anos o juiz esperando a FUNAI se manifestar. Sim. Porque é condicionado. Era aí que eu queria chegar. Se a FUNAI não permitir, possivelmente a adoção não se concretiza. Então vem um antropólogo que não conhece a relação da criança com a família, não está nem aí para o que a criança sofreu. Às vezes, doutor, nós temos na questão indígena muito a adoção amigável. Sim. É muito comum uma índia pedir para alguém cuidar da sua filha, porque a situação deles é degradante. Então, tem índio que pede, leva para estudar, leva para cuidar. Então, tem famílias, inclusive... O que era o costume, direito costumeiro. Exato. Né? E aí, a gente encontra aí as barreiras, porque o antropólogo manifesta da seguinte forma, vai acabar com a cultura da criança. Sim. Doutor, não pensa na criança, pensa na cultura. Pensa na cultura, na preservação da cultura. E não na criança. A minha filha come Lulu formiga... nunca seria adotada? Nunca. A minha filha come formiga... Eu como formiga, eu tive que aprender a comer formiga. Rapidinho, é qualquer formiga? Não, saúva. Içá. A minha filha dança... Come crua, frita, como é que é? Não, a formiga é viva, tem toda uma prática, tem toda uma técnica. Tu pega a formiga, morde a cabecinha da formiga para ela não picar tua língua e tu come. É uma delícia.
Vocês estão convidados a comer formiga. Olha, eu vou lá em casa. agradecer o Com convite. prazer. A minha Tem filha, arroz e feijão também, né? a minha filha dança, a minha filha se pinta, a minha filha Ela é tem uma linda. relação com o povo dela. Ela é linda. A minha filha mantém a questão cultural muito forte. Mas a depender dos antropólogos... Não seria adotada. Pelo contrário, por muitas vezes eu fui ameaçada de tirar a Lula de casa. Nós temos crianças que já estão na família, estão inclusas, e a FUNAI manda. Eu perdi uma menina com o nome Damares. Ela foi morta porque o antropólogo não deixou ficar com a gente. Então, nós enfrentamos muito isso na questão da adoção da criança indígena. Não atuam em benefício da criança. Não em benefício da criança, mas em benefício da cultura e de dizer que nós estamos aculturando. E olha, e as crianças indígenas são muito especiais. Elas são incríveis, você sabe. Teu estado tem muito índio, elas são incríveis. São os nossos curumins. Agora, eu pergunto para o doutor Gabriel, eu não sei como funciona hoje, mas na nossa época, guarda provisória, né? A certidão de nascimento ainda com Sim. o nome dos pais, dos avós biológicos. Depois de 1 ano, guarda definitiva. Aí agora sim, nome, sobrenome, tudo igual, avô e avó, tá tudo igual na certidão de nascimento. Durante esse 1 ano, nós recebemos visitas em casa de assistente social para ver qual era a condição da criança, onde ela dormia, né? O que ela comia, abria o guarda-roupa, abriam as gavetas e tudo. E para nós, a gente sabia que era um cumprimento da lei, então, assim, ok, tudo bem, é bem-vindo, tranquilo, né? Pode olhar, pode conversar, mas eu convivi com algumas famílias que tinham um pouco de resistência durante esse 1 ano. E eu pergunto, essa guarda provisória, ela é por quê e ela é para quê? Porque no primeiro momento a gente quer saber de provisório, já muda logo tudo, já é nossa, não sei o quê, mas tem um trâmite a ser cumprido. Isso é o que se chama na lei de estágio de convivência, tá? Que numa reforma recente do ano passado, do Estatuto da Criança e do Adolescente, limitou esse prazo máximo agora para 90 dias. Graças a Deus. Para 90 dias. Porque deu 9 meses, não deu certo, e aí volta. estágio de convivência, né? Que é necessário. Que é necessário, porque, infelizmente, mesmo os interessados em adoção, passando antes por um cadastro prévio, por uma preparação, tendo o apoio de grupos de adoção, apresentando certidão de antecedente criminal, passando por estudo psicossocial, acontece. Mesmo com tudo isso, acontece de dar errado. Eu vi, por exemplo, uma família, um casal cadastrado, tudo regularmente, a rigor perfeito, foi entregue um garoto para ele, um garotinho de 5 anos para esse casal, em guarda provisória, e algumas semanas depois chegou a informação da escola que o menino estava apanhando da família. E não era a palmadinha educativa de antigamente. Não, arrancaram a orelha do menino, a cartilagem do menino, né? Então, esse estágio é importante. Então, nesse período, a família tem que compreender que vai continuar, a vara da infância vai continuar acompanhando. Depende de cada vara, se vai ser feito visita, se serão feitas visitas in loco, na casa da família, ou se a família vai ser chamada ao fórum para novos estudos e vai se conversar com a criança, com o psicólogo, com a psicóloga, com o assistente social do fórum. Mas isso é importante. Apesar de ser louvável a redução do prazo de 90 dias para a maioria das adoções de crianças pequenas, essa redução de prazo nos preocupa para as adoções de crianças um pouquinho maiores. Crianças com 7, 8, 9, 10, 11 anos, talvez esse prazo de 90 dias ainda assim não seja suficiente, né? O casamento que o Dr. Carlos comentou no início, essa criação é diferente um bebê, né? Não é algo que é muito mais difícil dar errado, né? Uma criança de 2 anos do que uma criança que teve vivência de rua, tem seus gostos, com uma criança de 9 anos. Então, o que a gente acha importante na adoção tardia, para aumentar a probabilidade dessas adoções tardias darem certo, adoção tardia, aliás, já é um nome
equivocado por si só, porque a gente pergunta tardia para quem, né? Sim. Tardia para nunca é tarde, né? Sim. Mas, enfim, nos fizemos entender no que a gente está querendo dizer, de crianças um pouquinho maiores. É que essa adoção, às vezes, seja precedida por uma figura que existe agora no que já vinha sendo usada em muitos fóruns, que é do apadrinhamento afetivo. Então, você não quer adotar uma criança, você acha que você não tem isso ainda em você, mas você pode apadrinhar uma criança afetivamente e visitar essa criança na instituição semanalmente ou quinzenalmente e levar essa criança para passear e essa criança começa a passar o final de semana na sua casa, tudo regularmente, com o acompanhamento de assistentes sociais, do juiz e eventualmente essa criança passa férias. O apadrinhamento é uma boa entrada para uma adoção tardia mais suave. Uma coisa não implica a outra. Há exceções para todos os casos, mas é uma ferramenta boa. E muitas vezes quem não quer adotar e não vai adotar, mas pode ser um bom padrinho afetivo para sempre. O apadrinhamento afetivo não precisa se transformar numa adoção. Ele pode se transformar numa adoção, mas ele não precisa. Você pode ser um padrinho afetivo apenas da criança para sempre. O único risco que você corre é se apaixonar. Aí tanto melhor. Aí tanto melhor. Ou então depois você vai pagar uma faculdade para a criança, para adolescente, vai ajudá-la, vai ser um amigo, ela vai ter uma referência externa, fora do abrigo. Sim. Né? Que é muito importante. E uma inovação da lei também, que o Dr. Sormani está dizendo agora, né, que foi a partir de novembro do ano passado, que o apadrinhamento afetivo, né, para quem estiver em casa, né, pode também ser feito por empresas. Ah, interessante. Legal. Empresas podem apadrinhar crianças afetivamente. Que legal. De que maneira? A gente conhece que informalmente, né, funcionários de empresas, funcionários de bancos, às vezes, de determinados comércios, juntam 4, 5 ali, não é? E começam, talvez, no sentido de que, vou levar... Enche um carro de carrinho e de boneca, chega na época da Páscoa, do Natal, vai lá e despeja ali. Isso não é apadrinhamento afetivo, isso é assistencialismo e isso não é legal, não é? Porque isso não promove socialmente a criança. O padrinho é aquele que participa de um programa de formação e de capacitação, muitas vezes dado pela própria vara, como aqui nós temos vários projetos do Tribunal de Justiça de São Paulo, implantados em várias infâncias e juventude, de apadrinhamento afetivo, onde essas pessoas são também preparadas para tal. Né? Mas só fechando parênteses, também a empresa pode adotar, que seria quase que financeiramente, não é, uma criança, um adolescente. Eu gostaria, doutor, de fazer aqui uma homenagem aos grupos de apoio à adoção. A nova lei que está aí, ela foi o resultado do esforço de vocês. E aqui eu quero parabenizar o deputado Sóstenes Cavalcante, lá na Câmara. Verdade. Ele foi o relator. Verdade. E aí a gente viu que quando o Congresso Nacional quer, ele faz. Sim, é verdade. Então, o deputado Sóstenes foi procurado pelos grupos de adoção. E aqui o nosso amor, o nosso carinho, a Sandra de Divinópolis. Eu ia falar agora. Nossa amiga Sandra. Divinópolis tem um trabalho fantástico. De volta para casa, o grupo dele de volta para casa. Sandra, junto com o senhor e mais um grupo grande de São Paulo, procurou um parlamentar comprometido. E ele comprou a briga. Em menos de 8 meses, o projeto estava aprovado na Câmara. Então, assim, escrito a várias mãos, o Ministério da Justiça fez consulta pública, muita gente contribuiu, mas os grupos de apoio à adoção. E a gente precisa fazer essa homenagem aos grupos. Inclusive, doutor, dizer aonde encontrar os grupos de apoio à adoção. Acho que está todo mundo querendo saber, né? Exatamente. Os grupos de apoio aqui em São Paulo, somos 51 grupos de apoio à adoção. Né? No Brasil todo, somos mais de 180 grupos de apoio à adoção. Que lindo. Existe a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, está lá no Facebook, também tem angaad.org.br. Aqui em São Paulo nós somos HESP, né? Todos nós somos voluntários. Todos nós. Também de Minas, a Sara Vargas. Sim, né? Também a de Sara, Uberlândia, claro, a nossa presidente, claro. a quem vai também o nosso abraço. Não é?
e tantos outros voluntários que trabalham pelo Brasil todo. Então, angaad.org.br, você vai encontrar ali o endereço de todos os 180 grupos de apoio à adoção no Brasil inteiro. E aqui em São Paulo, gostaria também de convidar quem estiver em São Paulo, dia 7 e 8 de setembro, teremos o 15º encontro estadual desses grupos de apoio à Que adoção. bom! Que legal. Que legal. Então, a gente vai discutir temáticas, vamos discutir a nova lei, vamos convidar os magistrados, os promotores, os técnicos, assistentes sociais, psicólogos. Todos nós somos instrumentos na mão Anjos, desse ser, são anjos. né, perfeito, né, desse maravilhoso Deus que temos para fazer feliz quem? Primeiramente a criança. A criança, claro. Né? Primeiramente a criança, para ela, como eu falei, que serve a adoção. E claro, né, vem no bojo disso tudo a felicidade da família. Sim. Da família Malta, né, Vem. da família Fábio e de tantas outras famílias. Né? Mas o foco principal é a criança. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Me permite, Carla? Está permitido. Eu acho que tem tanta gente assistindo esse programa, porque esse programa ele é muito assistido. Deve ter jovens, pessoas solteiras assistindo e morrendo de vontade de adotar. E tem muitos solteiros que não se candidatam porque não sabem. O solteiro pode adotar, doutor? É permitido pela legislação. É permitido pela legislação adotar e vai passar pelo mesmo processo procure a vara da infância e juventude da sua cidade, da sua residência, vai se inscrever, vai passar por um processo, um curso de adoção, vai levar seus documentos, estudo psicossocial e vai ser habilitado. Ah, tá. Uma vez que essa pessoa vai ficar habilitada, ela vai ser incluída no cadastro da vara e no cadastro nacional de adoção. E tem uma idade mínima entre o adotante e o adotado? 16 anos de diferença. Tem que ter no mínimo No 16 mínimo 16 Para anos de solteiros diferença. ou para... Para solteiro ou para casar. Tem que Pra ter casado. 16 anos de diferença. Então, o menino de 20 não pode adotar Não um pode menino de adotar 16. um menino de 16. Certo. O menino de 20 tem que adotar uma criança com 4 anos para baixo. Sim. É isso. A Carla poderia Entendi. adotar a sua irmã. Não, tô aqui tentando fazer essa conta, não poderia, porque 18 anos, 16 ela tinha anos. 3, Ah, não, se ela eu tinha tinha 3, não. 18 É, aí, por não, aí pouco, não. tá pouco, vendo? tá vendo? É, e eu não sabia disso. Graças a Deus. Deu tudo certo, tinha que dar mesmo. Agora, nós falamos sobre a questão desses 90 dias do convívio, né? E Que pode ser mais curto, não precisa ser de Ok, 90. Tá. Mas e quando a gente fala de adoção internacional? Como que funciona? Em que momento entende-se que está na hora da criança ir para outro país, que ela pode ser adotada por uma família de estrangeiros? Como é que é feito esse contato? A adoção internacional, ela cabe única e exclusivamente quando não há mais nenhuma possibilidade, primeiro, da criança voltar para a família de origem, porque aí nem a adoção nacional existe, mas é o que por primeiro se busca, Ok. a volta e a reintegração. Segundo, que não haja nenhum pretendente, nenhuma família brasileira apta e interessada nesta criança. Então, Em que momento que se julga isso? Nenhuma o família... juiz tem que certificar nos autos, não é? A vara da infância e juventude certifica nos autos que foi ao cadastro nacional de adoção, foi ao cadastro local de adoção, que diante dessa pesquisa não encontrou nenhuma família interessada naquela criança. Ok. Ou naquele grupo de crianças, muitas vezes é grupo de crianças, Aham. que de maneira alguma pode ser dividido. Quando Tá. ele pode ser dividido, muitas vezes a gente encontra a adoção nacional, desde que as famílias se comprometam a manter o vínculo afetivo. Diante dessa certidão, existe já um cadastro no Brasil de famílias interessadas em adoção internacional. Qual que é a base da procura de uma família numa adoção internacional? Eles alegam o quê? O que uma família de outro país, que deve ter crianças lá para serem adotadas também, qual a motivação delas ao procurarem crianças em outro país? A maior parte das famílias estrangeiras que adotam no Brasil são europeias, principalmente italianas, francesas e espanholas, e aqui na América do Norte, principalmente dos Estados Unidos. Não é? Por que adotam crianças no Brasil e não adotam crianças nos seus próprios países? Existem estudos
não é? Estudos que dizem que a fecundidade, inclusive na Europa, tem diminuído bastante. A infertilidade e a infecundidade. Esse é um dos motivos, né, de estudos médicos. Eu não sou médico, não vou entrar aqui nessa seara. As taxas de natalidade As taxas de natalidade têm caído bastante por motivos realmente físicos, por motivos médicos. Um outro problema, aliás, e depois vem muito ao Brasil também, pela semelhança de língua, de costumes, né? Pela semelhança, obviamente, até mesmo do tipo físico, se bem que as crianças que mais são adotadas são as crianças negras, as crianças morenas, não é? Então, existe realmente essa grande vinda para cá, que tem diminuído, porém, pelo fato de que a adoção nacional tem se expandido bastante. Coisa boa. Tem crescido muito. Né, pelo trabalho incessante que os juízes, promotores, técnicos têm feito, pelo trabalho dos grupos de apoio à adoção. Então, e o nosso gargalo da idade tem subido. Essa adoção que era tardia, há alguns 3, anos atrás, você só conseguia no exterior. Tem um ponto também sobre a adoção que eu não queria encerrar sem que a gente falasse dele. Irmãos, né? Às vezes tem lá 3, 4 irmãos no abrigo. E o que a justiça diz hoje a respeito de separar irmãos? O doutor colocou legal? O doutor colocou com muita propriedade. Você não deve, a princípio, separar os irmãos. O grupo de irmãos deve ser prestigiado e adotado em conjunto. E, agora, ter irmãos é uma dádiva, é uma coisa boa, não pode ser uma condenação. Sim. Né? Isso não pode funcionar ao contrário para aquele grupo de irmãos. É muito difícil encontrar uma família que queira adotar 5 irmãos juntos. E aí, se nenhuma família vai adotar 5 irmãos juntos, 4 irmãos juntos, eles estarão, os 5, condenados a crescer sem pai, sem mãe, num abrigo para sempre. Aí entramos na seara da possibilidade de divisão. Vai ser feito um estudo psicossocial com esse grupo de irmãos para aferir a possibilidade, o tamanho, a força do vínculo entre eles e a possibilidade deles serem separados. E se houver essa possibilidade a ser aferida por um estudo psicossocial, a separação haverá de ser feita com adoção em famílias que vão manter o vínculo entre eles. Muito bom. Residindo em cidades próximas e que vão se comprometer... Mas que haja um comprometimento da família com a justiça, inclusive. Exatamente. No estágio de convivência já. Né? E para que o vínculo entre esses irmãos seja mantido. Até porque penso que eles vivendo juntos ali no abrigo é a única referência de família que eles têm. Esse vínculo deve ficar cada vez mais forte. Eu quero... Que pena que acabou. Que pena. Né? Que pena. Ó, antes de encerrar, queria pedir que você que está assistindo a gente, que tem aí um caso de adoção na sua família, você que é pai, mãe, adotivo, para mandar uma foto da sua família para a gente no WhatsApp. A gente vai ficar muito feliz de ver, né? Queria conhecer a sua família, queria conhecer seu filho, sua filha adotiva, então manda para a gente no nosso WhatsApp. O número tá aí na sua tela, é o 011 97309 1222, manda uma foto pra gente. Eu quero agradecer muito a presença dos meus convidados aqui hoje. Muito feliz, Fábio, em saber que você quer ser pai adotivo, seja mesmo. Você, mais do que a gente, conhece bem a dádiva que é, né, poder ter uma família. E como diz a minha pretinha do coração lá, meu bebê, o coração é mais quentinho, é mais gostoso, você sabe disso, né? Melhor do que a gente. Ó, tem pipoquinha para os meus convidados? Tem sim, senhor, claro. Porque a gente não deixa aqui ninguém sair nem de mão e nem de barriga vazia desse programa maravilhoso. E se o programa é maravilhoso, a pipoca também é. Tem pipoca doce da Pan para os nossos convidados. A doutora Damares vai dividir a dela comigo, né? O potinho dessa semana é meu, o potinho da semana passada era o seu. E semana que vem a gente tá de volta com mais um programa Visão da Vida e eu aqui fazendo super questão da sua presença. Até lá. Tchau, tchau.